O que falar de um santo tão grande que ressuscitar mortos para ele era algo tão simples, que curar os enfermos bastava ele colocar a sua cruz na qual ele tinha tão devoção, tamanha devoção, e pedir para que recitasse o credo que os doentes ficavam curados. Um homem que Santo Afonso Maria de Ligório diz que deu 10 milhões de almas para Deus. Um homem que converteu um continente, de professor de uma universidade em Paris ao padroeiro dos missionários. Talvez o maior missionário que a igreja já teve. O que falar de um homem que não só as suas palavras eram como palavras de fogo, mas a sua humildade, que é tão destacada naqueles que estudaram a sua vida, e o desejo de dar a glória a Deus, como o carisma a qual pertencia da Companhia de Jesus tem tão forte. Meu Deus, de um diálogo com Santo Inácio, naquela escola, naquela universidade onde Santo Inácio começa a perguntar a Xavier: suponde que o mundo vos satisfaça plenamente? Quanto tempo durará a vossa felicidade? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E Santo Inácio, toda vez que via ele, batia nessa passagem do Evangelho, Marcos 16. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Até que essa palavra, como uma bala de canhão, explode o coração daquele professor, daquele jovem professor que deseja fazer os exercícios espirituais com Santo Inácio, dirigido por Santo Inácio. E daí em diante esse homem só procura a glória de Deus. E aquele homem que buscava um reconhecimento humano como professor, agora ele está ávido, desejoso de humilhação. E assim como seu pai espiritual, Santo Inácio, vai mortificar os seus cabelos, as suas unhas e até o seu modo de falar, que era um modo de falar mais nobre. Santo Inácio aprende um linguajar ali como caipira, no sentido de mortificação mesmo, de humilhação. Agora é a vez de Xavier trilhar o caminho da humilhação, de ir ao encontro, de estender as suas mãos como mendigo, de servir os doentes nos hospitais, de se rebaixar aos mais vis empregos. E quanto mais ele se humilhava, mais Deus o exaltava. Que Jesus Cristo, que roubou e arrebatou o coração de Francisco Xavier, que recebeu aquela palavra profética de Cristo e encarnou essa profecia: aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e ainda farão maiores. De Francisco Xavier, com certeza nós podemos dizer isso, porque esse homem é inigualável o que ele fez, meu irmão. Os prodígios que acompanhavam esse homem. Os reis o veneravam como se fosse uma divindade. E quanto mais ele fugia da glória, mais a glória o seguia. Duas coisas destacamos em Francisco na sua humildade. Primeiro, que ele não ligava
a honra que as pessoas queriam dar a ele. Segundo, a simplicidade da linguagem, no modo de se vestir, na maneira de se portar. O desejo de não agradar mais a criatura, mas somente o Criador. Isso ficou encarnado em Francisco, a ponto dele se vestir, se comportar de uma maneira que ninguém quer, porque ele ia ao encontro da humilhação. Preferia ficar oculto e ignorado, aparecer e ser exibido. Totalmente diferente do nosso tempo hoje, onde nós somos impulsionados a um exibicionismo, a um desejo de aparecer. Não, Francisco se escondia, mas quanto mais ele se escondia, mais Deus o iluminava, mais Deus usava deste homem com uma poderosa ação, com uma fonte inesgotável de poder espiritual. Esse homem, se ele tivesse continuado ali em Paris, o que ele teria dado para a igreja? Nada. Seria mais um professor ali, no máximo poderia ter ajudado algumas pessoas. Quando a ambição dominava ele não era nada, mas quando a humildade dominou o coração dele e o levou a dar a glória a Deus, martirizando o seu corpo com penitências, com uma austeridade e um sacrifício enorme, um homem que ficava durante o dia pregando a palavra e durante a noite no Santíssimo Sacramento adorando, que dormia muito pouco, porque recebeu a bem-aventurança da fome e da sede de justiça, suplicava dia e noite a Deus que abençoasse o seu ministério e salvasse as almas. Tão ardente foi o zelo que esquecia inteiramente de si mesmo. Esse homem que transpôs mares, meus irmãos, repletos de morte ali esperando, desertos, terras bárbaras, em que armavam cilada de todo jeito para ele, que padeceu fome, sede, que esgotou suas forças, e só tinha na sua alma um desejo, a glória de Deus e a salvação das almas. E em 10 anos, pregou Jesus crucificado a 52 reinos, batizou mais de 1 milhão de idólatras. As suas virtudes, milagres, profecias, trabalhos extraordinários e as conversões inumeráveis que as acompanhavam difundiram o brilho sobre toda a Igreja Católica. No tempo da Reforma, meu irmão, no tempo do protestantismo, Deus levanta homens como esse, Inácio, Francisco, Teresa d'Ávila, que o próprio mundo protestante se abala. Os caras não deixam eles entrar na Alemanha, porque se eles entrassem na Alemanha, se a Companhia de Jesus tivesse entrado na Alemanha, o protestantismo não tinha se difundido, porque esses homens entravam em terra bárbara, em terra indígena, eles aprendiam a língua dos homens, eles evangelizavam, morria muito padre ali. Mas a hora que eles conseguiam embaixar, assinalar, marcar o sinal da cruz naquele território, era a conversão de povoado, meu irmão, inteiro. Mas qual que era a raiz de tamanhos prodígios? A humildade. A humildade, o amor à oração e a fidelidade deste homem, que na sua canonização, aquele que tem o papel de achar algum defeito, que a igreja dava o nome de advogado do diabo, nas canonizações, que era um sacerdote responsável por achar
alguma falha para que aquele possível santo não fosse canonizado. A única coisa que encontra em Xavier é aquilo mesmo que ele falava dele, porque ele o via como um pecador. Então, as palavras dele que ainda o exaltam de uma maneira ainda maior. São Francisco Xavier, ele escrevia para Inácio os feitos dele e pedia para que eles colocassem em oração tudo, para que Deus não olhasse para os seus pecados e impedisse a sua ação e continuasse agindo na vida do povo. Olha a humildade deste homem. E aí vinha a resposta da Companhia de Jesus, que eles iam estar rezando por ele, sim, o nome daqueles que estariam em intercessão. E Francisco cortava essa parte dos nomes daqueles que estariam em oração por ele, para que, e quando os milagres aconteciam, ele referia a oração desses seus irmãos, porque ele o tinha em conta de vil, de esterco. Tamanha era a humildade desse homem, meu irmão. Tamanha era a humildade deste homem. E depois dele passar por esses países orientais povoados, quando aparecia algum protestante lá, pastor, porque o feito mais conhecido dele é aquele que ele tá. As pessoas não querem dar ouvidos para ele, no que ele tá pregando, e aí ele pede para levar ele no cemitério ali, nas covas daqueles que tinham morrido recentemente. Ele ressuscita os mortos, e aí eles começam a dar atenção à palavra de Francisco. Então, essa marca ficou tão forte que depois de anos, quando os missionários protestantes aparecem nas terras que Francisco Xavier tinha passado, uma das condições para o povoado ouvir, porque esses homens ouviam esses relatos dos seus pais, dos seus avós, dos feitos de Francisco. Então, quando chegam esses missionários que não são católicos, eles levam para o cemitério e falam: ressuscita aqui que nós damos ouvido, porque passou um homem aqui na qual o nosso povo não queria ouvir, e que para ganhar a atenção do nosso povo ele ressuscitou 3 mortos. Então, assim, eram feitos extraordinários que Deus derramou. Que se eu fosse ficar falando dos milagres de Xavier aqui, eu ia ficar... É coisa assim fora do comum que esse homem fez, fora da órbita, fora da normalidade. Feitos que você só encontra na Igreja Católica, meu irmão. Que esse grande santo nos ajude a aumentar a nossa fé nesse dia e principalmente a nossa humildade, que é aquilo que é mais destacado em Francisco, na sua vida, na sua virtude heróica. O quanto um homem que foi tão usado por Deus conseguiu conservar uma humildade tão profunda, um desprezo de si mesmo. E aí a gente entende que quanto mais uma pessoa se humilha, mais exaltada ela vai ser. Um homem que as pessoas chamavam de Deus, mas que isso não abalava o seu interior, porque ele sabia da onde vinha a sua força. Que ele nos ajude a se encontrar nessa virtude que é a base de todas as outras, para que possamos caminhar rumo ao céu.